Boas notícias, pessoal. A Justiça de Goiás condenou um ex-prefeito a pagar multas pela falta de gestão na área de resíduos sólidos. É isso mesmo. A Justiça tarda, mas não falha para alguns casos e também, bom, ainda não atua ainda de forma abrangente, mas já temos alguns exemplos bons que podem e devem servir de exemplo para outras cidades brasileiras. O caso foi noticiado aqui pelo jornal Opção e eu vou deixar o link da notícia abaixo do vídeo do YouTube para que vocês possam ler também a notícia na íntegra, claro. Mas eu vou ler aqui alguma parte dessa notícia, tá, para vocês. Então ela diz o seguinte: o ex-prefeito de Uruaçu, em Goiás, Lourenço Pereira Filho, o Lourencinho do PP. Pessoal, eu não sei quem é o prefeito, quem é o partido, nada disso. O que me interessa é a notícia, tá? Mas aqui na notícia está o nome dele, ele também é uma pessoa pública, a gente tem que citar o nome. Claro, não dá para esconder isso de ninguém, nem não tem interesse também de esconder nada de ninguém. Não tem por que também fazer isso. Ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por improbidade administrativa ambiental. Aí eu tenho um detalhezinho que eu vou acrescentar aí. Improbidade administrativa ambiental. A decisão da desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi manteve a sentença proferida pelo juiz Leonardo Nassif Bezerra, de Uruaçu, para condenar Lourencinho. Então ele já tinha sido condenado antes, e aí a juíza manteve a condenação. E muito bem feito. Tá? Prefeito de 2009 a 2012, Lourencinho terá de pagar o equivalente ao valor recebido por 5 meses no cargo de prefeito, vai ter suspenso seus direitos políticos por 3 anos, além de não poder contratar, receber incentivos, benefícios fiscais ou créditos pelo mesmo período. A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê até cadeia para quem é responsável por plano de resíduos sólidos. Tá? Às vezes não está muito claro se é somente para os responsáveis pelo plano de gerenciamento, ou seja, das empresas, ou se também isso se estende aos prefeitos. Mas tudo indica que também se estende aos prefeitos pelo crime ambiental e crime ambiental da cadeia. Então, a falta de gestão na área de resíduos sólidos, a gestão que é responsabilidade do prefeito, ocasiona aí em crime ambiental e isso é um argumento para cadeia no Brasil. De acordo com o Ministério Público do Estado de Goiás, o Lourencinho não viabilizou, entre 2009 e 2012, políticas e ações para o gerenciamento do lixo da cidade, o que teria causado sérios danos ao meio ambiente e à saúde pública de toda a população. Bom, aqui eu vou parar de ler, aqui a gente vai fazer alguns comentários novamente, tá? Vamos entender o seguinte. Mais uma vez, eu não conheço o prefeito, nem o cargo, nem melhor dizendo, o partido, o desembargador, a desembargadora. Eu respeito muito, admiro muito a decisão tomada, porque é preciso entender o seguinte: as leis do país são feitas para serem cumpridas, tá? E existe uma definição que é o seguinte: quem não cumpre a lei é um criminoso, tá? E há quem diga no Brasil, inclusive do próprio partido aí do PP, né, o senhor Bolsonaro, por exemplo, diz que bandido bom é bandido morto. Então, esse daí poderia ser um primeiro exemplo, segundo a filosofia de pessoas que defendem esse tipo de pensamento, que não é o meu caso. Tá? Então, descumpriu a lei, trata-se de um criminoso, e o criminoso precisa ser detido pela polícia. Eu tenho absoluta certeza que se fosse alguém assaltando o supermercado, negro, pobre, que não tem parente político nenhum, eles teriam aplicado uma legislação mais rígida. Aí eles vão encontrar um monte de coisa para pessoas que fazem isso. Mas aqui eu não consigo diferenciar muito. Eu falo muito porque eu consigo sim diferenciar. Tá? Um prefeito que deixa de cumprir a lei, ele também é um criminoso. Só que a abrangência desse crime ela é muito maior, ela é muito mais problemática e muito mais impactante para a população. Imaginem que agora, em 2016, essa notícia é recente, tá, pessoal? Há 2 dias atrás. Hoje é 28 de janeiro de 2016, a notícia é de 2 dias atrás. Portanto, de um dia atrás só, dia 27, de ontem. Tá? Então, o que acontece? Nós temos no Brasil hoje o caso do Zika vírus, que foi associado aí por instituições aí da saúde, como sendo também o causador aí da microcefalia em bebês, né? Então tem um caso crítico, muito crítico da saúde pública.
o gerenciamento de resíduos não significa, por exemplo, improbidade ambiental, né? Improbidade administrativa ambiental, que é o que ele foi condenado. Mas, na verdade, você pode colocar nessa lista, além de ambiental, a saúde. A saúde é muito importante. Qual é o crime que você coloca alguém que é responsável por não ter tratado um determinado lixão que agora está contaminando o lençol freático, que contamina a água que uma população inteira consome? Qual o tamanho desse crime? Esse crime é muito grave, porque você mata pessoas. Aí você mata em nome de quê? Para economizar que dinheiro? Qual o dinheiro que você justifica que economizou para fazer isso? Ah, não teve dinheiro? Santa paciência. O período aqui de 2009 a 2012, pelo qual ele foi condenado aqui, tinha bastante recurso do governo federal para fazer isso, desde que tivesse cumprido a lei. Por exemplo, na criação de consórcios. Foi feito isso? Né? Então, assim, a questão da saúde é muito grave. A questão ambiental é também gravíssima. Mas, assim, você não é somente ambiental, não é somente a saúde, não é somente a deixar de gerar emprego, não é somente gerar emprego para a população de baixa renda, não é somente gerar desenvolvimento para a cidade, não é somente isso, como se isso fosse pouco, tá? É que você mata pessoas. A falta de gestão de resíduos faz com que bebês nasçam com microcefalia. Ah, por quê? Porque a casca do coco está ali, aquela embalagem está ali no lixão e aquilo acumula água e vem lá o mosquito e coloca lá seus ovos lá e se prolifera, tá? E daí causa doenças, causa dengue, causa uma série de outras doenças. As pessoas vão ali se acumulam animais, né? Animais começam a viver daquilo, ratos e tudo mais, e espalham doenças. Então, a falta de gestão na área de resíduos causa morte. E é um crime gravíssimo. Não tem nada que adiar as soluções que precisam ser implementadas, mas que urgentemente. Então, eu só posso dar os meus parabéns ao desembargador, né, o primeiro aqui que está o sentença para o juiz Leonardo Nassif Bezerra. Só posso dar meus parabéns a esse juiz que já condenou na primeira instância, e depois a desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi, que manteve essa condenação. E ainda faço mais, eu faço um apelo para que a justiça seja feita. É preciso a gente acreditar novamente na justiça do país, seja não somente no Brasil, em qualquer país que você esteja, mas é preciso acreditar na justiça, e a lei tem que valer para todo mundo. Não é porque um camarada é prefeito ou é cidadão que a lei não pode ser diferente, sabe? Você pega muita gente pega exemplos, por exemplo, o PP, se eu não me engano, tem aí uma coisa de liberalismo também, e aquele negócio, né, que tem que ser liberal e coisa e tal. Então, pega exemplo dos Estados Unidos. Lá, muitas vezes, os grandes também são condenados. E não distingue muito entre políticos e pessoas normais, não, tá? Exemplos aí, gente que tem dinheiro, Mike Tyson também foi preso, passou anos na cadeia, além de outros e outros. Tem a problemática lá do racismo, mas existem bons exemplos lá nos Estados Unidos de pessoas que são presas, né? Nem sempre as que são presas são brancos, né? Eles fazem essa distinção muitas vezes, né? Também nem todo país é perfeito, mas vamos lá. Se você for pegar exemplo de um país como os Estados Unidos, você tem que pegar vários exemplos e não só aqueles que lhe convém, tá certo? Então, esse é o meu desabafo aí, o comentário sobre essa notícia. Eu vou colocar a notícia aqui embaixo do vídeo. Fique à vontade para fazer o seu comentário, inclusive sobre as coisas que eu falei aqui, o que você acha dessa notícia, né? E vamos compartilhar isso aí e, quem sabe, cobrar das nossas autoridades judiciais que tomem providências pela inércia ou pela incompetência dos gestores públicos que não estão levando isso a sério. Certo? Um grande abraço e até a próxima, e um bom final de semana.